Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com vocês sempre para darmos continuidade à difusão, à divulgação dos dados, das descobertas, desta ciência chamada trilogia analítica, que é a unificação da teologia, da filosofia e da ciência, e que foi desenvolvida, descoberta, elaborada pelo psicanalista Norberto Kepp, que é autor de mais de 40 volumes sobre essa ciência. Eu vou colocar aí o gráfico para ver em terceiro lugar, né, o que eu escrevi. Os corruptos são aqueles que não ajudam o próximo. Isso a gente pode falar a nível individual, a nível até de nações, de povos, né? Que há povos que realmente não querem ajudar os outros povos que precisam de ajuda. Pelo contrário, né? Eles só tiram para eles. Como o nosso caso aqui no Brasil, da Amazônia, quantos interesses internacionais estão implicados lá naquela situação, inclusive ONGs, que supostamente estão lá como missionárias para ajudar os indígenas e escondem atividades assim bastante corruptas, até ilegais. A mesma coisa não fizeram no Egito? Tem mais múmias do Egito lá em Londres do que no Egito agora. Então, praticamente aquela civilização egípcia, as múmias, aquelas coisas incríveis que eles tinham, tesouro, tudo mais, foram todas levadas para Londres. Então a gente vai dizer que Londres tinha uma civilização superior ao Egito no passado? Não, né? É claro, o que teve vamos dizer, sorripiaram, né? Do Egito, todas as múmias que havia e as riquezas do Egito. Vocês têm alguma coisa que possa falar? Eu tenho, Dr. Kepp. Eu estava pensando ali na questão que o senhor fala, né? Como a pessoa que não age para o próximo, não realiza, se prejudica, né? Porque o nosso ser se identifica com o ato puro, né? Feito à imagem e semelhança do Criador, é ato bom, belo e verdadeiro. E para ser bom, belo e verdadeiro, tem que ser em pró do próximo. E se não está nisso, está indo contra o próprio ser. Portanto, se prejudicando muito, né? E no caso das crianças, no caso assim, da educação, não tem também uma terrível falha, porque não ensina a criança que é vantagem ser boa, bela e ética também, não é verdade? Exatamente. O teólogo quer falar alguma coisa, Sidney? Sim, Dr. Kepp, como vemos, a educação ela já se distanciou muito do que ela deveria ser, se é que foi um dia. Não há um ensino de valores elevados, de valores éticos e morais elevados, de forma que a criança absorva isso na prática da sua vida, como disse a doutora Selma há pouco. Em geral, a educação visa atender interesses que estão aí na sociedade, ter interesse de grupos econômicos, de grupos políticos, e assim se perdeu, se corrompeu a educação. Como a Cláudia falou, né? Essa questão de proteger o Amazonas, aí os europeus, o exterior tem interesse em proteger a Amazônia da devastação que o brasileiro pode fazer. Ao contrário,
nós temos que proteger a Amazônia da devastação que o estrangeiro quer fazer aqui, como fez com a África. A África levaram tudo que puderam embora. Então, eles vêm aqui para proteger a Amazônia de nós? Não. Vêm aqui para tirar vantagem. Quer falar alguma coisa, Heloísa? Eu queria comentar essa questão do ouro também, né? Que Portugal levou muito ouro do Brasil e depois foi parar na Inglaterra, né? E aí na Inglaterra eles ficam colocando o ouro tudo no subsolo, né? Então não está se usando mais o ouro, as nossas riquezas. Eu queria comentar na odontologia. As incrustações, as restaurações eram feitas de ouro. Podia durar a vida toda, mais de 70 anos. E aí passaram para amálgama de prata e agora é um plástico, a resina composta, que dura pouquíssimo tempo. Então, em vez de usar, né, as riquezas, a pessoa põe de novo embaixo da terra, né, não está usando. E essas explorações, né, o Brasil sempre foi explorado. Né? Então, né, como a Heloísa falou, eles tiram ouro debaixo da terra, refinam, preparam, e depois fazem barras e colocam no subterrâneo. E fica lá para sempre, forever, né? Como o americano fala. Então, o que adianta ter tanto ouro na terra para tirar da terra lá de baixo e pôr novamente na terra? Então, deixa da terra de uma vez. É uma piada, né? Agora vamos ver em terceiro e quarto lugar, né? O que fala o gráfico? Os corruptos não têm interesse pelo bem do próximo. Então, veja, né? Que se uma pessoa não tem amor pelo próximo, não tem ideia de ajudar o próximo, ele vive numa sociedade com o próximo. Se, por exemplo, ele tem leite em casa, de onde que veio? Do fulano lá que cuida do gado. Se tem carne, do gado que é cuidado lá dos fazendeiros, do pessoal que cuida. Se tem carro, quem que fez? Aqueles operários, aquelas indústrias que fazem carro. Se ele anda de avião, ele que fez o avião, não é? É muito interessante. Então, a nossa questão é a seguinte, falam do capitalismo e do socialismo. O socialismo, né, é um tipo de capitalismo também. O capital acham que o capitalista só quer tudo para ele, mão fechada. Mas o socialista também quer tudo para ele, porque praticamente o que entra é para o capital dele, dos amigos e do grupo dele, não é para a humanidade. Então, por isso que a gente tem que dar valor à ciência, né? Porque a ciência é feita para a humanidade. Vamos dizer, o Bell, né, que inventou o telefone. O telefone é para a humanidade. O quê? Por exemplo, que inventaram o carro, o avião, as coisas que o ser humano usa até agora, né? E também a alimentação, né? Os alimentos na terra. Quem que produz esses alimentos? São os fazendeiros, são as pessoas que trabalham, de maneira que sem o próximo ninguém vive. Não é interesse só de ajudar o próximo para que o próximo sobreviva. Não é isso. É interesse de ajudar o próximo a produzir o que a própria pessoa precisa. Então, sem os fazendeiros,
operários, os lavradores, sem todos eles, como é que ia ter carro, ter alimento, ter essa vida, prédios, né, construídos? A gente não pode ir lá construir o prédio e trabalhar ao mesmo tempo fora em outra coisa, fazer duas coisas. Não pode, né? Você sabe. Então, a questão é essa, é que o ser humano não pode viver sem o próximo, né? Essa então, ideia, né, doutor Kepp? Ajudar, mas sobreviver com o próximo. Essa ideia que muitos têm de querer ser independente. Eu sou independente, eu quero fazer a minha vida independente. Eu não dependo de ninguém. Que delírio, né? Porque como que é possível imaginar uma pessoa independente, que não depende de ninguém? Se não tivesse os pais, ele não existiria. Nós não estaríamos aqui. E mais ainda, se não tivesse o Criador, também não. Quer falar alguma coisa? Sim, doutor Kepp, eu estava pensando na questão econômica referente ao que o senhor falou, que tem países como, por exemplo, a Itália, há um tempo atrás, era feita de empresas caseiras. Todo mundo tinha a sua empresa e a finalidade era servir. Então, quando eu montava uma empresa para eu me sustentar a minha família, eu também tinha a finalidade de servir o próximo com o meu trabalho. Então, tinha um monte de sapatarias, um monte de padarias, um monte de tudo quanto é empresinha caseira que fornecia um serviço de qualidade para o outro. Hoje em dia, com essa ideia de ganhar dinheiro pelo dinheiro, a pessoa deixou de ter essa ideia de servir o próximo com a empresa. E ele pensa em ganhar dinheiro sem fazer nada, porque é uma atitude extremamente egoísta a atitude atualmente. Hoje o jovem ou qualquer pessoa só pensa em ter o dinheiro dele para ele poder viajar, para ele poder fazer as coisas dele. E se esquece que uma empresa deve, em primeiríssimo plano, não ter a base no lucro, mas ter a base em servir ao próximo com um produto de qualidade. E isso está totalmente abandonado hoje em dia. Mas tem outra coisa pior. Se a pessoa usa o poder econômico social para massacrar o próximo, para conservar o próximo na miséria, para tirar, inclusive, do próximo para ele, né? Claro, né? Então tem que ver bem essa questão. Vamos ver mais uma vez o gráfico. O corrupto só pensa nas suas vaidades. Bom, você que é mulher, o que você acha? Nossa! Essa é a nossa tragédia, né? Faz com que a mulher se torne uma dos seres mais corruptos do universo. Porque a vaidade, ela é um misto de vaidade, de inveja, de soberba, e que faz com que a mulher acabe, e o homem também, que está numa situação semelhante, quando está, que se desligue totalmente da realidade e acaba perdendo a própria capacidade, o bom senso, o discernimento. É como uma situação de autocentrismo, self-centeredness, que fala em inglês, que a pessoa só enxerga a si mesma, só vê o mundo em função de si mesma, e isso acaba gerando uma neurose que gera doenças físicas, sociais, econômicas, familiares, todos os tipos. E isso precisa ser conscientizado, né? Então, veja, né, essa questão do Brasil ainda, todas as mulheres têm empregadas, né? Ainda tem esse costume. Agora, vai nos Estados Unidos para ver o que a mulher tem que fazer lá. Tem que fazer tudo o que a empregada faz aqui e que as mulheres podem passear. Os maridos, às vezes, têm economia boa, pode dar dinheiro para viajar, para ir para cá, ir para lá. Então, quer dizer,
essa questão da vaidade acaba nisso, né? Que a pessoa pode, assim, cuidar das vaidades no Brasil, porque até empregadas no Brasil tem ainda, e na Europa, e nos Estados Unidos, América do Norte, não tem. Quer falar alguma coisa? Então, e essas mulheres que são muito desocupadas, né, não tem nenhuma ação, né, ajudar o próximo, não tem nenhuma ação assim boa, bela e verdadeira, não realizam. Elas ficam com a cabeça muito mal mesmo, como estão falando, né, ficam bem doentes. Por isso que o Brasil está em primeiro lugar em cirurgias plásticas. Então, essas mulheres que, se elas tinham alguma beleza, elas estão perdendo com essas cirurgias plásticas, né? Com essas vaidades. E até na odontologia estão também tirando essa estética facial, né? Estão mexendo, na verdade, estão estragando a beleza natural dos dentes, da face, dos dentes. E o Brasil Sabe uma coisa interessante que eu acho, doutora, é que o brasileiro vai para o exterior. Não, o exterior é melhor. Lá eu vou ganhar bem. Lá vai ser empregado barato, vamos dizer. Lá vai ter que fazer trabalho que o europeu, que o americano já não faz. Então, lavar banheiro e cozinhar, fazer coisas assim rudimentares. Então, sai do Brasil para ganhar mais. É claro, mesmo sendo jardineiro, qualquer profissão, acaba ganhando mais porque o dinheiro do exterior vale mais, mas nessa questão do trabalho em si, da necessidade de existir, então já não tem mais, porque sai daqui, às vezes, um médico e vai ser enfermeiro lá, vai carregar maca nos Estados Unidos. Isso a gente vê sempre. O médico fala, lá eu vou aperfeiçoar a medicina que eu conheço, mas lá vai carregar maca. É interessante, e assim acontece com as pessoas que aqui não ganham, acham que não ganham assim o que queriam, acham que fora iria ganhar, iria ter um vidão, vai nada, vai ter uma vida infernal. A gente via lá em Nova York vários brasileiros gritando na rua. Você se lembra, Cláudia? Eu lembro, lá no Central Park. Desabafando, né? Quando eles estavam assim, estourando, né? De nervoso, então eles iam para o Central Park e gritavam em português para os americanos não entenderem. É verdade. Se quer uma vida boa, a vida boa é aqui. Mas vamos ver no gráfico outra vez. O corrupto não corrige os erros, nem de seus e nem nenhum erro, né? Então, o indivíduo corrupto, ele não quer corrigir os erros, porque corrigindo os erros, às vezes, né, ele vai deixar de ganhar aquele dinheiro que ele ganha assim, a mais do que poderia. Quer falar alguma coisa, gente? Dr. Kepp, essa questão de não corrigir os erros, os pactos, não é? Nós observamos isso em vários grupos da sociedade, nem toda a sociedade, mas para exemplificar, as associações de classe, elas tendem a não corrigir os erros dos seus membros. Quando uma pessoa, um profissional, um médico, um advogado, um profissional qualquer, tem um problema, a própria associação o protege, o defende. Não há uma correção. Nas instituições religiosas, né? Quando um membro da instituição religiosa tem um problema na sociedade, a tendência é esconder, é abafar. Não há uma preocupação, uma tentativa de corrigir. Corrigir com consciência, com conscientização.
Então, esse é um fator muito presente na sociedade, em todos os grupos, na sociedade como um todo, até mesmo dentro do núcleo familiar. Hoje, quando a criança tem algum problema, por exemplo, um problema na escola, a tendência dos pais é proteger a criança, entre aspas, né, e se colocar contra o professor, contra a escola. Então, é um problema muito grave, muito sério, esse pacto de não corrigir os erros na sociedade atual. E o sétimo, o que fala? Que o corrupto faz a omissão com o bem. Ele se omite. Omissão com o bem. Então, a pessoa podendo fazer o bem não faz. Por exemplo, o outro precisa de uma palavrinha que seja de consolo, de incentivo, de bondade, e não fala. Isso, geralmente, às vezes, a gente nota que, geralmente, e às vezes, né, a gente nota que os pais podem ajudar os filhos, e os filhos, principalmente, ajudar seus pais. Eles conseguem uma posição assim de ganho muito bom, uma certa idade, um certo tempo, né, de vida, e podem ajudar os pais que deram a vida a eles e ajudam o tempo todo eles e não fazem nada. Omitem, né? Omitem o bem. Então, essa questão é terrível. Então, no dia a dia, na rua também se percebe isso, né? Onde as pessoas convivem, vê uma coisa errada, a pessoa não fala uma para a outra. Deixa a injustiça acontecer, coisa errada caminhar, um não ajuda o outro. Então, vamos ver o oitavo, Cláudia. O corrupto recusa em ser bom. Então, notem isso, que ninguém quer assim ser bom, se for, por exemplo, não ganhar o que ganha, não ter o prestígio que tem e não ter o poder que tem. Então, o que é isso, né? A pessoa tem que estar aqui na Terra a serviço de quem, né? A serviço do planeta, a serviço do bem terráqueo, a serviço da sociedade. Se ele não faz assim o bem, não ajuda a sociedade, o que veio fazer aqui? Mesmo que vive uns aninhos aí daí, né? Se ele não fez o bem, o que adiantou morrer milionário, bilionário? Ele não vai levar junto na morte o dinheiro que ele fez, o prestígio que ele conseguiu, ele não vai levar junto todas as coisas que ele comprou, todas as coisas que ele conseguiu. É uma ideia que ninguém pensa, não. Vocês pensam nisso? Dr. Kepp, eu estava pensando aqui, houve um tempo onde as pessoas mais abastadas, com maior poder econômico, ajudavam mais na sociedade, ajudavam com hospitais, por exemplo, ajudavam em serviços sociais. Hoje, isso diminuiu bastante. As pessoas mais abastadas se preocupam em cada vez ter mais, acumular mais. Mas isso foi bom o senhor lembrar, porque, por exemplo, a nossa faculdade, a universidade que a gente está fazendo, o americano ajuda lá as universidades dele. O senhor sabe que aqui no Brasil ninguém dá um tostão para ninguém. Tá certo, Cláudia? É verdade. O brasileiro não tem o hábito de usar o dinheiro dele, que ele tem de sobra, para fazer o bem para o semelhante mesmo. Inclusive, a legislação aqui não colabora, né? Nos Estados Unidos, se uma pessoa faz uma doação para uma associação sem fins lucrativos, né, ele consegue até ter vantagens no imposto de renda dele. Aqui não, né? Aqui vamos ver os dois diferente. últimos, né? O corrupto não deseja ser correto e nem o que é correto e deixa o mal à vontade.
Espero que isso sirva, né, praticamente para animar os senhores a fazer o bem para ter uma vida mais feliz aqui e, como é que o americano fala, forever, para sempre. Até. Tchau. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Kepp. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos! Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora. A Era de Ouro da Humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco.